dirigiu-se de novo a Caná da Galileia, onde da água fizera vinho. Ora, havia um oficial do rei, cujo filho estava doente em Cafarnaum. Tendo ouvido dizer que Jesus viera da Judeia para a Galileia, temos alguns cortes de frequência aqui, mas vamos lá. Cortou de novo. E lhe rogou que descesse para curar. Muito obrigado, meu querido Iago. Foi ter e lhe rogou que descesse para curar o seu filho que estava à morte. Então Jesus lhe disse: porventura, se não virdes sinais e prodígios, de modo nenhum crereis? Rogou-lhe o oficial: desce, Senhor, antes que o meu filho morra. Então desceu-lhe Jesus. Disse-lhe Jesus: teu filho vive. E o homem creu na palavra de Jesus e partiu. Já ele descia quando os seus servos lhe vieram ao encontro, anunciando-lhe a palavra de que o seu filho vivia. Então indagou ele ali aos homens a que horas o seu filho se sentira melhor. E informaram ontem, a hora 7ª, a febre o deixou. Com isto reconheceu o pai que aquela hora precisamente era a hora em que Jesus havia lhe dito: teu filho vive. E viveu, e creu ele em toda a sua casa. E foi este o segundo sinal que fez Jesus depois de vir da Judeia para a Galileia. Meus lindos, por enquanto, só até aqui. Curve a sua cabeça, feche os seus olhos. Eu quero estar orando por você. Meu Deus, muito obrigado pela tua palavra lida, pela tua palavra cantada, Senhor, nesta noite. Nós queremos te glorificar por tudo aquilo que o Senhor fez e cremos que ainda fará. A nossa oração, Pai, é que eu e o Elinho venhamos a diminuir para que o Senhor cresça. Que o Senhor seja exaltado por meio de tudo aquilo que será ministrado e revelado nesta noite. Não a nós, Senhor, mas ao teu nome toda glória. Que cada coração que veio aqui neste lugar, Senhor, seja cheia da tua presença, da tua majestade, Senhor. Que haja libertação, que haja cura, que haja restituição e salvação. Meu Deus, que possamos diminuir para que o Senhor cresça. E que em nome de Jesus, cada coração receba, não só para hoje, mas ao longo da semana, a porção que precisa, a resposta que precisa. E nós sabemos que vem do teu coração, do Pai das luzes, que não muda e não tem sombra de variação. A ti toda glória, Pai, em nome de Jesus. Se você crê e recebe, diga amém, diga aleluia. E aplauda lindamente o nome do Senhor Jesus. Amém. Louvamos a Deus pelo louvor, pela multimídia. E você é demais, sempre pronto, você e toda a equipe a atender os pastores. Vocês são bênção demais. Meus lindos, eu quero falar sobre uma jornada de fé. Esse tema pode parecer comum, mas é um tema extremamente relevante, porque falar sobre fé pode parecer fácil, mas viver pela fé é um dos maiores desafios que nós encontramos, porque conforme Hebreus, a fé é o firme fundamento das coisas que se esperam e a prova daquelas que não se veem. E de repente tudo que você tem é uma palavra, e às vezes nem uma palavra você tem, talvez direta, mas você crê no que Deus tem ministrado nas suas escrituras ao seu respeito e à sua casa. E muitas vezes é uma tendência do ser humano, não vou subjugar ou julgar as pessoas porque elas têm essas atitudes, porque isso acontece comigo, com você e com todos nós. Nós temos uma tendência de procurarmos um socorro, uma ajuda, quando aquilo que nós estamos enfrentando como enfermidade, quer seja ela espiritual, emocional, física, quer seja ela ministerial, um problema no campo de trabalho, chega ao estado crítico. Nós tentamos, como seres humanos, tudo aquilo que está ao nosso alcance. Nós tentamos fazer tudo aquilo que está dentro da nossa possibilidade. Quando a gente percebe que fez de tudo e nada alcançamos, nos frustramos em todas as nossas tentativas. Então é aí que nós procuramos um recurso maior que possa nos ajudar. Eu sei que cremos no Senhor, temos buscado ao Senhor, mas digamos que isso aconteça também no campo médico.
Você sente uma dorzinha, você acha que é algo simples, e de repente você vai protelando o momento de fazer exames para saber de fato sobre o que se trata aquela dor. E quando você vai descobrir, pode ser de fato algo simples ou pode não ser. De repente você percebe que as vendas não estão tão boas quando você trabalha com isso, mas você de repente acha que é o período. Então você vai e continua investindo em mercadorias, mesmo tendo mercadoria lá boiando, porque você acredita que vai chegar um tempo, você crê que as coisas irão romper. Aí você vai e compra mais mercadoria, sem esperar que as primeiras que você comprou, elas saiam. Você chega na igreja, você quer ser usado por Deus, porque você tem um chamado, e dentro desse chamado, é óbvio que você não foi chamado para esquentar banco de igreja. Você foi chamado para ser um profeta, uma profetisa, um ministro nas mãos do Senhor, quer seja no altar pregando, cantando, orando, profetizando, dançando e encenando, ou até nos bastidores, uma obra social que você faz, um pão que você corta, um banheiro que você lava, uma cozinha que você lava. Isso não te torna inferior, porque eu sempre falo que os membros mais importantes do nosso corpo, eles não aparecem, como por exemplo o cérebro, coração, mas são órgãos vitais que, se não estiverem em funcionamento, o corpo não tem vida. Mas é interessante que quando nós deixamos para buscar ajuda, é quando a coisa está crítica. Isso acontece por dois motivos. Primeiro deles, porque nós não queremos incomodar as pessoas. Eu particularmente, eu sou assim. Quando eu venho ligar para alguém para pedir ajuda em alguma coisa, pode ter certeza que é porque eu estou precisando mesmo, porque não é comum que eu faça isso, por não gostar de preocupar, por não gostar de trazer nenhum peso sobre as pessoas, porque o pastor, por incrível que pareça, ele escuta todos, ele assiste todos, mas são poucos aqueles que podem ter maturidade para ouvir um pastor. Não porque seja nada demais, sou um ser humano como você, mas às vezes a gente precisa também ser ouvido diante daquilo que faz parte do nosso dia a dia. É muito comum, até quando eu saio para momentos de comunhão, e eu parar para poder dar assistência a pessoas que me reconhecem, e eu faço isso com muito amor e com muito prazer, porque eu sempre falo para as pessoas que ser pastor é ter cheiro de ovelha, é gostar de pessoas e se relacionar com elas. Porque se a pessoa, ela simplesmente quer ser um pregador, uma pregadora, mas ela não tem paciência com o ser humano, ela pode ser qualquer outra coisa, menos pastor. Então você tem que amar o que você faz, para que aquele amor torne-se prazeroso, porque a palavra diz que sem amor de nada vale aquilo que nós fazemos. Amém? Amém ou não amém? Então de repente nós vemos aqui em João, no capítulo 4, Jesus voltando a um cenário onde ele já havia estado, e naquela ocasião ele transformou a água em vinho. Ele voltou ali no lugar onde houve o casamento, nas bodas de Caná da Galileia. Cafarnaum não ficava tão distante geograficamente, umas 24 horas a pé de distância. E o filho do oficial do rei, que era alguém de autoridade, certamente antes de procurar o Senhor, já havia procurado médicos e soluções humanas para resolver o problema do seu filho, porque ele sabia que Jesus estava começando seu ministério agora. Já haviam comentários daquilo que Jesus havia feito. Jesus estava principiando ali o seu ministério, e até então, não porque estamos no começo aqui da carta, do livro do Evangelho de João, mas porque nós vemos que Jesus ainda não tinha operado outros milagres. Até então ele estava principiando o seu ministério. Mortos ainda não haviam sido ressuscitados, Lázaro não havia morrido, cegos ainda não haviam enxergado, paralíticos ainda não haviam andado. Então tudo estava no começo. Então não havia uma manifestação de cura naquela época, até aquele exato momento que Jesus tivesse realizado, para que aquele homem, ele acreditasse que aquele que transformou
da água vinho poderia trazer solução sobre a sua casa. Isso já traz um nível de fé ainda maior, porque as pessoas que estão em volta, elas vão questionar: não, peraí, esse homem que é filho de Maria e filho de José carpinteiro, que veio ali de Nazaré, ele transformou de fato água em vinho, mas eu não vi ele curando ninguém, eu não vi ele restaurando ninguém. Ele está começando o seu ministério agora. O que é que você vai fazer? O que é que você vai pedir a ele? O problema do seu filho é enfermidade. Eu não conheço, sabe, outra pessoa que tenha realmente curado uma pessoa de um nível de enfermidade que, pelo que nós vemos aqui, era mortal. Não era uma febre comum, era uma febre que estava o levando à morte. É tanto que ele pede: Senhor, desça antes que o meu filho morra. E o grande sinal de que Jesus não havia realizado outros milagres é que quando aquele oficial, ele sabe que Jesus está na Galileia e ele corre até lá, a primeira coisa que Jesus ele diz: se você não vê sinais, milagres e maravilhas, você não crerá. Ou seja, ele ainda não tinha visto nada, nem ninguém. Imagine só, você está precisando de um exemplo aqui, como fazer uma bariátrica. Hoje, graças a Deus, a coisa ela foi evoluindo, está simples, laparoscópica. Mas naquela época muita gente chegou a morrer porque estava numa fase experimental. Aí de repente chega um tipo cirúrgico ou de medicação que as pessoas precisam tomar. Eu achei impressionante, e vocês até, foi uma tragédia, mas todo mundo vai rir, porque as primeiras vacinas que ficaram prontas da Covid eram as da China, mas ninguém queria tomar, porque o vírus veio de lá, né? Então, se de repente hoje, eu vou dizer: pastor Everton, tem uma coisa maravilhosa para você. Nós temos uma cirurgia que nós vamos fazer em você, e essa cirurgia, ela vai trazer tais benefícios, já vai trazer as vitaminas que você precisa. Estou dizendo que isso existe não, viu? Estou dando um exemplo, para o seu organismo, porque ela consegue absorver tudo. Quantas pessoas já fizeram essa cirurgia? Nenhum. Você é o primeiro, você é o cobaia. Logo eu, e se não der certo em mim? A primeira coisa que você diz é o seguinte: por que eu vou ter que ser o cobaia de uma nova experiência? Aquele homem não tinha alternativa. Aquele homem, ele precisava crer, mesmo em meio àquilo que não havia acontecido. A única coisa que ele tinha como informação é: este homem que está em Caná da Galileia, ele transformou a água em vinho. Então eu entendo uma coisa: ele pode até aqui não ter curado ninguém, ele pode até aqui não ter ressuscitado nenhum morto, ele pode até aqui não ter feito nenhum paralítico andar, ele pode até aqui não ter feito nenhum cego enxergar, mas eu sei de uma coisa: 3 coisas aconteceram numa festa que ele estava presente. Ele não deixou a festa terminar por falta de vinho. A segunda coisa é que ele é experiente em transformar as coisas. Onde não havia nada, ele trouxe à existência as coisas que não existiam. E outra coisa, ele também é especialista em ir nos bastidores, na cozinha da fé das pessoas, e fazer um milagre que ninguém pode fazer, e operar aquilo que ninguém pode operar. Eu não conheço outras áreas que ele tenha operado milagres, mas eu sei de uma coisa: eu não vi caminhar por Cafarnaum, por toda a Judeia e por toda a Galileia, alguém que transformasse a história de outras pessoas por um simples sinal. Se ele é tudo que eu tenho e tudo que eu preciso, é a ele que eu irei recorrer. Então aquele homem, ele sai de um lugar e ele vai até outro. Jesus, ele morava em Cafarnaum, ele tinha uma casa lá, embora ele vivesse as suas peregrinações. Mas na jornada de fé, a primeira coisa que eu vejo na vida desse homem é: ele sai de um lugar para o outro. O que asseguraria ele de que Jesus ainda estaria na Galileia? Se ele duraria, mesmo como oficial, um certo tempo para chegar até lá, deixando o seu filho enfermo, o que iria trazer para ele garantia
que Jesus ainda estava na Galileia, porque o WhatsApp não tinha, ó, vem logo que ele vai embora. Ele disse só vai passar 2 horas. Não, ele vai passar até amanhã. Não, ninguém disse a ele, nem Jesus mesmo disse quanto tempo passaria na Galileia. Mesmo assim, sabendo que Jesus, ele estava na Galileia, não importava o tempo, ele foi. Diga para o seu irmão, diga: jornada de fé requer de mim, de você, o primeiro passo. Eu não sei se eu vou chegar amanhã e se eu vou encontrar o que eu preciso. Eu não sei se ao chegar amanhã no meu trabalho, quando eu voltar para casa, eu vou encontrar o coração de uma mulher, de um homem quebrantado e quebrantada. Eu não sei se ao chegar na Galileia eu vou encontrar Jesus e Ele vai me dar atenção diante do problema que eu estou enfrentando. Eu sei de uma coisa: o que me cabe, o que preciso, eu estou fazendo. Eu vou sair de onde eu estou, da zona de conforto. Eu vou deixar o meu filho aqui, ele está febril. Se até agora eu não pude fazer nada pelo amor da minha vida, eu vou até aquele que pode e vou até aquele que realiza. Não sei qual o nível de atenção que ele me dará, mas eu sei de uma coisa: pela primeira vez na minha vida eu vou agir por fé. Segundo princípio: a jornada de fé exige de você abandonar por alguns instantes o que você ama. Deus, ele vai tirar o controle de você de algumas coisas. Ah não, eu não vou sair do hospital não, é meu filho, pode trazer a comida. Não, você vai sair. Eu vou substituir você e quem vai ter que resolver isso aqui é você. Ah não, eu não vou sair de perto de fulano de tal não, porque se eu sair de perto do corte, a costura não vai sair, o tecido vai sair errado. Ah não, eu não vou fazer isso aqui não, porque se eu fizer e sair de perto, não vão saber vender. Eu vou falar uma verdade aqui para você: eu sou péssimo em negociação. Eu tenho um coração muito dado, eu tenho um coração muito cheio de amor, mas ao mesmo tempo eu não tenho nenhuma malícia. E de repente, certa vez, nós precisávamos resolver uma questão do aluguel. E nessa resolução, pelo período pandêmico, que ainda estávamos em recuperação, era necessário conversar com o dono do prédio para que ele segurasse o aluguel, que ele não aumentasse, até que a igreja pudesse se reestruturar e as entradas pudessem normalizar. E naquela ocasião foi com a filha. Eu lembro que meu tio e a minha tia, eles iam depois, mas eu cheguei primeiro. E eu fiquei lá esperando. E eles disseram: olha, você é muito dado, você dá até o que não tem. Você dá a roupa do corpo, você não sabe negociar. Se disserem que é X, é tanto que quando eu vou para um mecânico, para alguém que entende bem, eu levo uma pessoa experiente, porque aquela pessoa, ela sabe negociar, né? Eu não quero que a pessoa sofra, que ela receba o que é justo, mas que dentro da minha possibilidade também, eu não pague aquilo que é injusto. Aí quando eu cheguei lá, eu disse: Senhor, o Senhor tem as palavras. Aí eu cheguei lá, expliquei que uma reforma havia sido feita na igreja, e como ela estava muito apressada, ela não podia esperar aqueles que chegariam para negociar, chegaram rapidinho. Mas eu falei: olha, nós não podemos pagar mais no momento do que aquilo que nós estamos pagando. Chegamos aqui para fazermos um acordo de continuarmos com o preço até que a igreja ela possa se reestruturar. As pessoas estão voltando agora, e por mais que nesse período pandêmico alguns tenham ofertado e dizimado, a igreja ela vive através desses recursos. É com eles que nós pagamos os aluguéis, assistimos pessoas, e hoje nós não temos a condição de cumprirmos com esse compromisso. E a mulher muito gentil, ela disse: então deixa eu ver aqui o que é que eu posso fazer. Tanto dá. Eu falei: ainda é muito para nós. Eu prefiro, se a senhora puder fazer isso e nos ajudar, que o preço seja mantido, porque
eu quero ser fiel e chegar todos os meses aqui com um valor, sem atraso, do que de repente Ele prometer algo que nós não podemos. E isso já é um passo de fé, porque nós nunca sabemos o quanto entrará na igreja, porque isso é muito relativo. As pessoas, elas dizimam, elas ofertam, e estarmos ali já é um grande desafio. Mas eu peço, não por mim, não por uma visão de uma negociante, mas como uma cristã, como uma mulher que não vai ser injusta comigo, mas vai ser justa consigo mesma, em não perder aquilo que lhe é de direito, porque eu não quero também que a senhora sofra. Se a senhora puder segurar um pouco mais, então eu lhe agradeço muito. Apenas com essas palavras, ela disse: é impressionante que as pessoas, quando elas chegam aqui, elas chegam com muita esperteza para poder lutar pelos valores de aluguel. E com esse tipo de pessoa eu não sei lidar e não gosto. Quando chegam aqui com delicadeza e com amor, para muitos isso são pessoas que não sabem negociar, mas são as pessoas que mais me agradam. Eu não vou deixar o mesmo preço não, eu vou ainda diminuir um pouco mais. Ela foi e diminuiu, para a glória do nosso Deus. Então o que eu quero dizer para você é que nem sempre tudo funciona com todos. Talvez eu chegue para uma pessoa que, para ela dar uma acordada, eu tenho que falar sério e firme com ela. Mas talvez para outra pessoa que já foi tão agredida, que já foi, sabe, tão massacrada por palavras pela vida, talvez chegando com amor, com benignidade, longanimidade, que é paciência prolongada, então consequentemente eu consiga alcançar o coração daquela pessoa. E o que eu fiquei maravilhado é que aquele homem que não sabia negociar correspondeu ao perfil de característica que aquela mulher gostava de negociar, porque ela disse que quando vê esperteza de longe, coloca o aluguel lá para cima, e se quiser ok, se não, pode sair fora, porque tem quem alugue. Então eu quero dizer uma coisa para você: nem tudo que funciona para uns, funciona também para outros. E é interessante que aquele homem, ele teve que ir em uma jornada de fé, e deixar a princípio aquilo que ele mais amava, que era o seu filho. Na insegurança, não tinha telefone: olha, teu filho está assim. Hoje você tem uma pessoa internada, uma pessoa que está convalescente, você tem como buscar informações dela para saber como é que ela está. E quando você não tem nenhum contato, você age por meio da fé, e você acredita que Deus ele vai fazer, e que de repente você está distante, está longe do que você mais ama. Então eu quero dizer uma coisa para você: se prepare, porque o que hoje você acha que só funciona com você e só caminha com você, Deus vai tirar das suas mãos para te mostrar que as coisas só não andam se Ele não estiver, se Ele não colocar a mão, se Ele não agir. Você espera chegar e ter uma conversa, essa conversa vai acontecer. Você espera chegar para resolver um problema, esse problema será resolvido, porque isso é bíblico. Mas eu quero que você entenda que antes de você chegar, o Senhor já chegará, Ele já bradará, Ele já aquietará o coração, Ele já preparará o terreno. E quando você chegar, você vai se surpreender, porque enquanto você não estava, enquanto você não fez, enquanto você deixou por instantes o que você amava, enquanto você saiu do controle daquilo que você pensava que controlava e dominava, Deus assumiu o controle e fez tudo aquilo que você precisa. Se você crê que é desse jeito, diga aleluia e aplauda lindamente o nome do Senhor. Você crê que Deus já está preparando os clientes da semana, sem aquele desgaste de tanta ligação, de tanto oferecimento? Crê ou não crê? Não é que você vai deixar de fazer sua parte,
Você crê que Deus já está curando? Enquanto você está aqui, você não está dando um remedinho lá, mas aquele que é o Jeová, o Deus que cura, Ele já está colocando o bálsamo de Gileade na boca do teu parente, do teu irmão, daquela pessoa que ficou acamada, que ficou entristecida, que está em depressão e lutada. Se você crê, diga aleluia. Abra mão do controle das coisas. Você já foi até onde você poderia ter ido. Enquanto você não colocar diante do altar de Deus aquilo que tem afligido o seu coração, Deus, Ele não vai agir. Sabe por quê? Porque muitas vezes você acha, não é que é autossuficiente, mas você foi uma pessoa que foi tão, de uma certa forma, explorada, por ser inteligente, por ser aquele que tudo resolve, tudo faz, tudo opera. Fulano de tal vai marcar médico, vai marcar isso, vai comprar aquilo, vai resolver aquilo no banco, conta com ele. E de repente Deus permite a ausência, para que você dependa tão somente dele. Só tem você oficial, você é o Pai. Terceiro princípio: lute pelo que você ama. Na jornada da fé, ninguém vai ter o nível de amor que você tem. Ninguém vai ter o nível de laço que você tem. O ministério é seu, o marido é seu, a esposa é sua, a família é sua, o trabalho é seu, o filho é seu, o ministério é seu. Não transfira para as pessoas aquilo que é responsabilidade sua. Se tem que agir ao sair daqui, haja. Se tem que ir atrás, vá. Muitas vezes nos tornamos mendigos, esperando a compaixão das pessoas. Se Deus quiser usar alguém, Ele usa, mas fale, bata na porta, batei, abri-se-vos-á, buscai e encontrareis. Minha irmã, você que está aqui, coloca a mão na sua região uterina. Deus está trazendo uma cura em todo o seu sistema reprodutivo, nos seus ovários. Eu vejo cólicas, eu vejo cistos, eu vejo enxaquecas, eu vejo mudanças de comportamento em virtude dos seus hormônios. Eu nunca te vi e eu não te conheço, mas como profeta de Deus, porque Deus fala comigo, isso tem acontecido ou não? Fala aqui no microfone. Tem sim. Você sente que o Senhor está te curando? Isso tem tirado a tua paz? Sim, eu fiz exame e tinha uma mancha no útero. Pronto, Deus está tirando essa mancha hoje. Deus está te curando hoje. Porque quando eu olhava para você, eu via nas suas mãos como que uma bola vermelha. Eu perguntava: Deus, o que é isso? O Senhor me mostrava útero e ovários. Eu estou cuidando de todo o sistema reprodutivo dela. Pode fazer os exames novamente, porque ninguém está aqui brincando de ser Deus, nem o diabo brinca de ser diabo, ele ataca mesmo. Mas aqui quem brada mais forte é o leão da tribo de Judá. Receba a cura do Senhor nesta noite, e você voltará para este altar para testemunhar do poder de Deus. Se você crê nisso, diga aleluia. Levanta xere, anda lá, maná, xere, canta lá, maná. Então de repente eu vou até o Senhor, e quando ele chega lá, pelo fato de Jesus não ter operado milagres e maravilhas, fala assim comigo, diga: eu preciso sair do controle e deixar Deus assumir o controle. Sai de perto. Se ausentar do problema não é ausência de amor, isso é forte. Se ausentar do problema por alguns instantes não é ausência de amor. Segura essa frase: é excesso de confiança em Deus. Diga para o seu irmão, pega na mão dele e diga: se ausentar do problema não é ausência de amor, é excesso de confiança de que enquanto você está longe, Deus está perto.
Enquanto você está longe, Deus está perto. O que sustentou Jesus na Galileia, eu não sei porquê. Diz a Bíblia que ele estava de passagem. Mas quando você está de passagem em um lugar, o que deixa você naquele lugar 24 horas? Diz a palavra que ele chega lá, diz: Senhor, eu vim aqui conjecturando, eu soube que o Senhor multiplicou o vinho de um casamento. Eu não sei muitas coisas do Senhor, mas a fama percorreu. Eu sei que Tu és poderoso para curar. Como se você não viu sinais, milagres e maravilhas? Jesus, eu não preciso ver. Eu sei de uma coisa: o Senhor é especialista em transformação. O Senhor é especialista em não deixar a festa acabar. E a festa da minha casa não vai acabar. Por quê? Porque eu quero ver o meu filho com vida. Eu não estou precisando hoje de vinho. Eu não preciso hoje que exista comida na minha casa. O que eu quero é que o meu filho, ele seja curado. Agora deixa eu te fazer um pedido. Apressa-te em vir comigo antes que o meu filho morra. Jesus não se apressou em ir com ele, porque nem daria tempo. Ele não precisava chegar fisicamente, bastava uma palavra. Diga assim comigo: basta uma palavra. Na jornada da fé, basta uma palavra, para que através dessa palavra, assim como a chuva, ela desce, rega a terra e cumpre aquilo que lhe apraz, assim é a palavra de Deus. Quando ela vem, ela fertiliza o solo onde ela é derramada. Aquele homem, ele disse: eu não preciso ver para crer. E o Senhor disse: então volte para casa, porque o seu filho está curado. Ele queria levar o Senhor, mas o Senhor mudou a metodologia. Próximo princípio: se prepare para as mudanças, porque a expectativa que você criou foi uma, mas Deus vai fazer diferente. Diga para o seu irmão: Deus vai fazer diferente. Diga: Deus vai fazer diferente. Você criou uma expectativa: Deus vai na minha casa, Deus vai agir assim. Se o pastor não for falar, fulano não muda. Mas enquanto eu não falo, o pastor dos pastores está lá. Se Deus não agir assim, a coisa não acontece. E Deus está agindo de outra maneira. Não importa o meio, não importa a forma. O que importa é que Deus está fazendo exatamente aquilo que aquilo que você, aquilo que nós precisamos. Vai lá, Senhor, eu vou. Em outras palavras, eu já fui. Pode ir que o teu filho está curado. E ele volta para casa debaixo de uma palavra. Diga para o seu irmão: Deus vai mudar tudo. Mas as mudanças de Deus não alteram os resultados. Diga para o seu irmão: as mudanças de Deus não alterarão os resultados. E aquele homem voltou. Só que antes que ele chegasse em casa, lá vem os seus servos. Oficial, ei, uma palavra aqui para você. O seu filho está curado, não tem mais febre. Havia uma enfermidade, uma chaga mortal, ele não tem mais. E o homem, cheio de fé, ele pergunta: a que horas a febre o deixou? E eles disseram: exatamente na hora 7ª. Exatamente na hora 7ª. Diga para o seu irmão: na hora 7ª, já anoitecendo, a febre deixou o menino. E ele constatou, foi exatamente nesse horário. E Jesus, ele disse: vai, porque o teu filho está curado. Agora, como ele sabia que a hora de Jesus correspondia
a hora que os servos disseram, a febre deixou. Ele estava com relógio. O Senhor deu um relógio a ele, pastor Gledson? Nem naquela época o Senhor vivia. Mas pelo relógio de Acais e pelos demais relógios da época, ele sabia que horas era. E se há uma coisa que aquele homem gravou, foi o tempo. Eu creio que no que Deus pode fazer, eu vou gravar o tempo. Diga assim para o seu irmão: Deus não erra no tempo. Diga, Ele tem exatidão. Que horas são agora? 7:50 ou 7:50, agora mesmo. Deus está visitando a tua casa, os teus negócios, Ele está visitando a tua família. E agora Deus começa uma obra de cura e ressurreição. Marque o dia de hoje, porque de hoje a 8 você estará testemunhando. Pastor, naquele domingo à noite eu só estava na igreja recebendo. Eu fui porque eu cria, eu fui porque eu confiava, mas enquanto eu estava lá, Deus estava operando. Basta a palavra. O último princípio é: Deus é exato e preciso. Diga para o seu irmão: Deus tem exatidão e precisão. O homem fala, mas ele tutupia, ele se confunde, mas Deus tem exatidão e precisão. E constataram, e creu ele e toda a sua casa. Não foi simplesmente uma cura, foi uma salvação que alcançou toda uma família. Aquele homem poderia se sentir orgulhoso, mas ele poderia dizer: o segundo milagre que o Senhor operou foi na minha casa. E a primeira vida que Ele curou no seu ministério foi a vida do meu filho. Eu não tinha nenhum testemunho de cura que sustentasse a minha fé, mas eu acreditei que se um homem conseguiu transformar a água em vinho, ele também conseguiria transformar ali o coração da minha família. Ele conseguiria transformar o pranto em alegria, ele conseguiria transformar a tristeza, o luto em bálsamo de cura. Ele poderia levantar o morto da sepultura, ele poderia restaurar a visão dos cegos, ele poderia restaurar a audição dos surdos, ele poderia chegar na igreja que se encontra lá na Encontro das Águas e liberar uma palavra de fé, e a igreja crer e começar a vislumbrar e desfrutar dos milagres poderosos do Senhor. Se prepare, porque esta semana será a semana do horário e da exatidão de Deus. Diga assim para o seu irmão, diga: marca a hora, marca a hora, porque esta semana Deus fará o extraordinário e Ele vai começar a agir amanhã. Amanhã Deus tem algo novo. Se prepare para receber um zap, uma mensagem. Você vai receber até quarta-feira a surpresa de Deus. Mas volte confiante para a sua cidade, porque Deus é fiel para cumprir com o que falou. Se você crê, aplauda lindamente o seu nome. Mais forte a Ele. Todos nós estamos e vivemos uma jornada de fé. Nessa jornada de fé, praticamente nada sustentará a nossa fé. É uma questão de crer. Talvez você não tenha muitas evidências à sua volta. Talvez você não tenha pessoas que lhe encorajem. Na jornada da fé, aquele homem foi só, foi solitário até Jesus e voltou também. Ele foi para levar Jesus até a sua casa, mas ele levou mais do que isso. Ele levou o poder de Deus com ele. Você ainda não está vendo, mas o milagre não acontecerá. Ele já aconteceu.
O oficial do rei, ele foi curado na hora que Jesus determinou a palavra. Só que o oficial só foi constatar isso quando ele voltou para casa. Só falta você ver o que Deus já fez. Você não caminha por vista, você caminha por fé. Muitas são as pessoas que vão se levantar contra você, contrariando os princípios, o que você crê. Não espere que o mundo à sua volta sustente a sua fé e os sonhos que Deus projetou no seu coração. Não espere que as pessoas te respaldem ou te respaldem. Não espere o consolo delas. Não espere que façam por você aquilo que só você pode fazer. Assim como o oficial do rei, ele foi até Jesus, e tudo que ele tinha era fé. E ele decidiu trilhar uma jornada aos olhos humanos incerta, mas precisa aos olhos de Deus. E bastou uma palavra. Basta uma palavra. E Deus está mudando todo o cenário da tua história, da tua vida e da tua casa. Você pode ainda não estar vendo com os seus olhos carnais, mas isso não quer dizer que Deus já não está fazendo. Quantos creem nisso? Digam aleluia. Aplauda lindamente o seu nome. Meu irmão, você de preto aqui, meu lindo, você será um empresário que Deus vai levantar com autoridade. Você passou por perdas financeiras e momentos de humilhação, mas assim diz o Senhor: no desenvolver do teu ministério, enquanto você cuida daquilo que é meu, eu vou cuidar de você. Se prepare, porque no mês de junho eu vou abrir portas à tua vida que nunca foram abertas, e você vai dizer o que é isso. E quanto mais você semear, mais brotará, porque assim como eu fui com Isaac, fazendo com que ele cavasse poços, eu farei contigo e honrarei a ti e toda a tua casa. Recebe de Deus em nome de Jesus. Onde recebe a cura, a paz.